E aí, galerinha do canal. Vamos falar um pouquinho aqui hoje de calibres, potência, precisão, rendimento, algumas coisinhas aí. Um assuntinho aí, vamos ver no que dá. Vamos ver. O que acontece? Eu não sei se todo mundo sabe. Acho que vale a pena falar, porque eu acho que nem todo mundo vai saber. Quando você fala em calibres, aqui no Brasil, a gente sabe que teve uma alteração na lei aí e que está liberado calibres acima de 6 milímetros. Porém, vejam bem, vocês têm que levar em consideração o quê? Quem está mais por dentro do assunto, né? Quem que entende mais dessa lei, né? Dessas liberações, do que aquelas pessoas que vivem disso, né? E eu não estou falando de mim, estou falando de pessoas mais graduadas, né, nessa situação. Então, o que acontece? Temos aí o calibre 4.5, né? 5.5, 6 milímetros, 6,35. Os mais comuns de ver aqui no Brasil. Você vê também o 9 milímetros, que se eu não me engano o 9 milímetros é o ponto .35. E você tem o ponto .30, que é o 7.62. É aquele calibrezinho de fuzil do exército. Então, o que acontece? Existe uma liberação, tá? Acima dos 6 milímetros, porém eu acredito que existe um teto para isso daí, tá? Você não pode, vou fazer uma bazuca de batata expelindo chumbo de 30 quilos, né? Então, você vê os vendedores, os lojistas, né, vendendo calibre 6.35. Então, acredito eu, né, que até o 6.35 tá tranquilo. Pode comprar sem problema. Acima disso aí é por sua conta e risco. A gente sabe que a lei aqui no Brasil ela é interpretável, né? Então depende de quem te aborda, depende de quem interpreta, inverte a situação. Então, alguém falou que pode, foi lá na lei, rabiscou, copiou, colou, mostrou pra você falar, ok, tá falando que pode, acima de 6 milímetros. Aí você é parado numa blitz, o cara fala assim, você não pode. O calibre 9 milímetros é restrito. Mas aqui não fala, mas não pode, cara. E aí? Rapaz, aí você vai pro cadeão. Você pode até não ficar preso, mas você vai ter uma puta dor de cabeça. Então, o que acontece? Quando a gente fala em calibre, a gente tenta manter... Vocês não podem ser muito afobados, entendeu? Fica no que pode. Não fica inventando moda, não. 6.35 é uma pancada lascada. Então, vamos falar um pouco desses calibres. Existem vários calibres entre meio, o 4,5 até o 6,35. Né? Tem dois calibres desses que são poucos falados. Um porque é exclusivo brasileiro e o outro porque muito pouco se fala. Né? Eu acho que acredito até que já morreu esse calibre. Então a gente começa aí na graduação pelo 4.5, que é o calibre 1.117, né? É o ponto .117, né? Não é 117, não. É 1.17. Ponto .117. É o 4.5. Esse calibre, ele é um calibre muito utilizado para tiro esportivo, né? Então você vai num clube de tiro aí, os caras estão competindo com calibre 4.5. Aqui na minha cidade mesmo, o clube de tiro, se eu não me engano, a prova de USBR, que é aquele papelzinho que eu fiz ali, ó. Se eu não me engano, eles só aceitam o calibre 4.5. Não adianta você chegar lá com 5,5 para fazer aquilo ali, que eu acho que eles não vão deixar. Então, ele é um calibre muito utilizado para isso. É só que a gente tem o quê? A gente tem dois usos, né? A gente tem o uso esportivo e o recreativo. Nesse recreativo aí, ramifica várias opções. Mas o esportivo, o 4.5 ele é considerado mais preciso, porque você desempenha ela em distâncias aí de aproximadamente 25 metros. Se eu não me engano, aquela provinha ali é 25 metros. Então, acima disso daí, cara, o 4.5 começa a perder um pouco. Mas até essa distância aí, o 4.5 se desempenha muitas das vezes melhor do que o 5,5, né? Então o 4.5 ele é bem famoso, principalmente porque os agrupamentos dele são bem menores. Principalmente por causa do tamanho do chumbo, né? Então você faz um furo do 4,5 um furo do 5,5, o do 4,5 é menor. Então quando você agrupa o 4,5, o agrupamento fica mais fechado do que o 5,5. A não ser que você tenha uma belezura que tem ali no meu sofá. Que é 5,5, mas faz um absurdo. Então o que acontece? Ele é muito utilizado para o esporte, mas também ele é utilizado para recreação, para o campo. Quando eu falo campo, todo mundo já sabe do que eu estou falando. Não vou ficar falando essas palavras aqui porque não convém. Então o que acontece? No campo,
ele é um pouco mais exigente, ele é um calibre exigente. Você não consegue desempenhar ele como você desempenharia o 5.5 ou o 6.35, porque ele é um chumbo leve. No chumbo 4.5 a gente tem um peso base, que é o peso mais comum, né, que gira em torno aí de 0,55 gramas, né, meia grama praticamente, né, que é o peso mais comum dos chumbos 4.5. Se você for fazer uma cronografagem na sua carabina aí, geralmente você começa a fazer a cronografagem a partir desse peso de 0,55, né. Existem mais leves que isso e existem mais pesados que isso, né. Mais leves tem, por exemplo, chumbos, eu acho que de 0,40 e alguma coisa, não lembro. Alguns chumbos da Gama são bem levezinhos. E eu não sou muito fã de chumbo levinho, não. Então eu nem não compro, não uso. Pra mim tanto faz. Eu tenho uma 4.5, sempre tive, né? E eu sempre usei chumbos aí a partir de 0,60 gramas. Os mais comuns aí de 0,65, 0,67 e 0,87, né? Então, o mais comumzinho do 0,65 a gente tem o rifle Super Magnum, né? A gente tem o Nautica Tsunami e no 0,67 é JSB. Então, vai um pouquinho disso aqui. Outra coisa também, vamos falar um pouquinho também desses chumbos. O que acontece? E a gente tem o 0,87, que é o rifle Thunder, que ele já é um chumbo considerado pesado no 4.5. É 0,87 gramas, que é o que eu uso na minha PCP. E existem mais pesados também, chumbos de 1 grama, acho que tem, se eu não me engano, tem um gamo. É gamo, é? Acho que é gamo G Buffalo. Tem assim, G Hammer, sei lá, não lembro muito bem. Que ele é de 1 grama. 1 grama por 4.5 é um absurdo de pesado, tá? Não é um chumbo leve. É leve por 5,5, mas por 4,5 não é. Então, para você desempenhar no 4,5, você precisa entender e saber usar o calibre, entendeu? Então, o que acontece? Você tem uma variação maior com o vento, porque o chumbo é mais leve. Só que em contrapartida, isso aí fica um pouco que equilibrado quando se usa chumbos pesados. Porque por mais que o chumbo seja leve, ele é menor. E todo mundo sabe que quando o vento pega em um objeto grande, esse objeto sofre mais com o vento do que quando é um objeto pequeno. Então, em contrapartida da influência que a gente tem por ele ser leve, a gente tem o fator dele ser menor. Então isso aí acaba que dá uma leve equilibrada, mas acaba que sempre o fato dele ser mais leve dá um pouco mais de prejuízo para ele. Mas então o que acontece? Como a minha 4,5, eu uso o chumbo Rifle Thunder, né? 0,87, eu costumo deixar ela desempenhando aí cerca de 280 metros por segundo com esse chumbo. Eu não lembro de cabeça aqui, a última vez que eu cronografei ela deve ter uns 4 meses, eu quase não estou mexendo com ela, estou bem corrido aqui. Ela deve estar desempenhando aí aproximadamente uns 35, 36 joules, por aí. O que por 4.5 é um absurdo também. Uma TCP 4,5 que chega aí a 40 joules tem uma força absurda, né? O 4,5 a gente sabe que é um calibre que tem uma perfuração muito grande. Ele não tem tanto impacto, mas ele tem uma perfuração muito grande. Muitas das vezes, se você for fazer aquele testezinho famoso da barra de sabão, o 4,5 vai furar mais do que o 5,5. Por mais que seja a mesma velocidade, por mais que seja a mesma velocidade, né, usando aí chumbos equivalentes, né, tipo 1 grama no 5,5 e 0,55 no 4,5, o 4,5 vai furar muito mais do que o 5,5. Então, se você aprender a usar o 4,5, você souber observar condições de tempo, se você souber configurar ela, né, você conseguir fazer um acordo aí entre velocidade, né, entre a potência dela e a precisão, você consegue desempenhar no 4,5 muito bem. Eu falo por experiência, eu uso 4.5, tanto por recreativo quanto por esporte, né? E eu nunca passei vergonha, não. E a gente tem aí, ó, depois do 4.5, tem um calibre que eu vou falar muito pouco, porque eu muito pouco sei, né? Que é o calibre 5mm. Existe o calibre 5mm, se eu não me engano é o .20, né? Que é um calibre muito pouco conhecido aí, deve ter gente aí que nunca nem ouviu falar. Eu acredito que é um calibre que praticamente deve ter morrido. Não sei a origem dele, não pesquisei sobre. Uma hora eu vou pesquisar um pouco aí e trazer. Eu conheço porque eu já ouvi falar muito. Não em vídeos brasileiros, em vídeos que eu assisto muitos vídeos aí dos Estados Unidos, né, americano, né?
os norte-americanos. E eu vejo muito vídeo também dos nossos vizinhos muchachos, né? Então lá ele é um pouco mais comum. Não hoje eu acredito que também não. O calibre meio que morreu, entendeu? É tipo essas línguas mortas. Então 5mm, né? E a gente já gradou direto pro 5.5, né? Que é o ponto 22. Que é o calibre mais comum aqui no Brasil. Por muito tempo foi o calibre maior possível de se usar, né? Antes de inventar o 6mm, o 6mm também não é um calibre tão usado, senão ele é meio mortinho também, né? Mas no 5.5 a gente já tem uma melhora, né? A gente tem um alcance maior. Então, suponhamos que o 4,5 consiga desempenhar aí até uns 40 metros. Estou falando de PCP, tá? Não estou falando de Spring. Vamos supor que você consiga desempenhar muito bem até 40 metros. O 5.5 já avança aí cerca de 20 metros a mais, até 60, 50 metros. Vamos botar 50. Não vou ser tão generoso, não. Vou ser um pouco mais chato. Vamos pôr 30 metros por 4,5 e 50 por 5,5. A maioria dos testes feitos aí com PCPs, né, no 5.5, são feitos em distâncias de 25 e 50 metros. São a base dos agrupamentos. A 25 metros, 50 metros. Acima disso aí, meu amigo, é lucro, tá? Seja o 4,5, seja o 5,5, passou de 50 metros, você está lucrando. Se você acertar, se você agrupar, considere-se uma pessoa de sorte, tá? Acima disso aí, você já sofre muito com influências externas. Aí. Então, até tal ponto, né, o calibre 5.5 até uns 50 metros ali, ele tem o seu desempenho bacana, né? Então, você vai trabalhando aí na velocidade aí no máximo aí uns 280, 290 metros por segundo, não muito mais que isso, porque senão começa a perder precisão. Apesar de que tem umas PCPs aí que costuma desafiar um pouco as leis da física, né? Mas é possível sim se agrupar aí a 300 metros por segundo. Mas o que acontece? Nesse ponto aí de 50 metros, o 5.5 consegue se desempenhar bem. Acima disso, é que eu falei, é lucro, tá? Considere-se aí prêmio, é brinde, né? A gente tem um calibre 6mm. Não, vamos voltar aí, ué. Oxi, tô fazendo bagunça. No 5.5 aí a gente consegue aí ter... Eu considero assim uma potência em joules bacana pro 5,5, 50 joules. 50 joules está passando de bom. Mais do que isso aí é taradagem, menos do que isso aí vai do seu uso, entendeu? Pro tiro esportivo eu acredito que até 40 joules está passando de bom. Acho que talvez não precisa nem chegar a isso, não. Pode ficar aí na casa dos 37, 36 joules. 38 no máximo. Mas 50 joules no 5,5 para mim tá passando de bom. Tem gente que quer pegar uma 5,5 e estourar ela para 70 joules, 80 joules, 100 joules. É gosto, né, cara? Eu particularmente não aconselho. Tem muitos aí que tem carabinas aí de até 120, 130 joules no 5,5 e estão felizes pra caramba. Quem sou eu pra falar contra? Mas eu jamais faria isso. Eu acho que o 5,5 pra mim, 50 joules tá passando de bom. Acima disso tem o 6mm, que é um calibre que, se eu não me engano, é brasileiro. Então, joinha pros BR aí de ter inventado o calibre 6mm. Porque 6mm é calibre de airsoft, né? Aquelas BBs, né? De plástico. E airsoft aí são 6mm, né? Então a CBC muito esperta, né? Muito sagaz, querendo ganhar um pouco de mercado aí, pensou assim, pô, por que não? Né? Tá com 6mm. Vocês veem que é uma marca brasileira, tanto é que você não vê chumbo internacional, né? Chumbos de marcas estrangeiras, no calibre 6mm, não existe. Você nunca vai ver um JSB 6mm, pá, não tem, entendeu? 5,5 já pula para 6,35. Então, é um calibre que dá para usar? Dá para usar. Qual que é a desvantagem dele? Qualidade e quantidade de chumbo. O que acontece? A gente sabe que a PCP escolhe o chumbo, né? Então não adianta você ter ali 5 opções de chumbo e a sua PCP não gostar de nenhum deles. Pode acontecer de você testar 10 variedades de chumbo e ela gostar de um só. Isso é possível. Se isso acontecer no 6mm, você tá ferrado. Porque você não tem opção. Se o mercado brasileiro para chumbo 6mm é, ó, pequenininho. Então, é um calibre que dá para usar? Dá para usar. Eu não aconselho porque a restrição de chumbo é muito grande. É um calibre, assim, um pouco chato. Eu considero ele chato pra caramba. Porque, tipo, você fica limitado. Você tem um chumbo
expansivo, um de perfuração, um mais ou menos entre um e outro, e pronto, morreu. E aí, o que você vai fazer? Se virar com o que tem. Então, muitas das vezes você não vai conseguir extrair 100% do que ela te oferece. Sua PCP pode ter uma precisão aí, fazer um agrupamento de uma moeda de 5 centavos a 50 metros no calibre 6mm. Você talvez nunca vá conseguir isso, porque você não tem chumbo para testar. Você não tem variedade de chumbo para poder estar usando e vendo até onde é que ela vai. É o limite dela, entendeu? Você não vai chegar lá nunca, né? E depois de 6mm, a gente já tem um 6.35. O 6,35 ele é um calibre muito conhecido, cara. Nossa, mundialmente. O Brasil que demorou pra caramba pra poder ter ele aqui, mas ele é um calibre que pra fora aí é pra campo, pra diversões aí, né? Ele é muito utilizado. Por quê? O desempenho dele, ao contrário do 5,5, ele já costuma querer ultrapassar os 50 metros, né? Então ali até uns 70 metros ali você consegue desempenhar uma 6,35. Se ela tiver bem reguladinha, bonitinha, tudo certinho ali, 50 metros para ela é fichinha. Você vai fazer agrupamento aí, que uma 5,5 faz a 30, na 6,35 você vai fazer a 50. Fechar um agrupamentinho desse tamanhozinho aqui, 50 metros. A gente já gradua muito em questão de peso de chumbo, né? No 6mm eu não cheguei a comentar não, mas 6mm é quase o 6,35. A diferença ali de peso de chumbo é pequena. A graduação dos 6mm ali costuma estar em torno ali de 1,40, 1,30 gramas no peso do chumbo para mais um pouco. O 6,35 já começa a graduação em 1,6, a partir de 1,6. Existem chumbos mais leves? Existem. Existem mais pesados? Existem. Eu tô pondo só uma médiazinha aí para poder ter o que falar, entendeu? Então, no 6,35 aí você começa aí a partir de 1,6